Olá, meus amigos, como estão aí no carnaval? Estou de folga aí desde sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Vou voltar a trabalhar só na quarta-feira, depois do meio-dia. Então, aproveitando aqui, eu já vou contar umas histórias aqui sobre as mulheres bem-sucedidas da família da minha mãe, mas que tinham o coração partido. Se você é inscrito do canal, por favor, assista o mais rápido possível esse vídeo, que eu vou ter que, ou eu vou ter que privar, ou eu vou ter que colocar como somente para membros. Por quê? Porque se alguém da família ver esse vídeo aí, eu vou me dar mal, porque as pessoas ainda estão vivas aqui nessa história, tá? São parentes da parte do parente da minha mãe, né? Não é do parente do meu pai, aí é outra história, tem outras histórias dos parentes do meu pai, piores ainda, mas aqui é sobre as mulheres, as tias, né? Era uma casa ali com 9 tias, incluindo minha mãe. Ah, detalhe, minha mãe era filha, como se fosse filha adotiva, entendeu? Então, vou contar a primeira história de uma tia muito bem sucedida ali, que estudou enfermagem. Imagina o que é você estudar enfermagem na década de 60, 70, né? E você chegar ao cargo de ser enfermeira-chefe de um hospital, um grande hospital. Então você imagina que essa tia, essa mulher já ganhava muito bem naquela época, né? Então, só que assim, ainda solteirona, morando na casa da mãe, dos pais, né? Junto com as irmãs, mas bem sucedida. Aí tranquilo. Aí todo mundo perguntava quando que você vai namorar, mas nunca parecia o cara certo, né? Não porque ela escolhia, mas não sei explicar pra vocês. Era assim, que eram mulheres muito reservadas, muito bem educadas, apesar da pobreza extrema que elas cresceram, né, na década de 50, 40. E era outro nível, até o nível de religião delas era diferente, não era assim, religiões assim, era uma religião importada, vamos dizer assim. Então, a bolha que elas circulavam era muito pequena, então elas não tinham contato assim com homens, vamos dizer assim, bem-sucedido como era essa tia, né, a enfermeira-chefe. Aí um belo dia, diz que ela conheceu um cara. Esse cara, descrever ele pra vocês, ele parecia o cantor Vando. Sabe o Vando, aquele cantor que a mulherada jogava as calcinhas no palco pra ele ficar cheirando? Então, parecia o Vando. Segundo a opinião da mulherada lá da casa, das 9 tias, ele era muito charmoso, tinha a boca gostosa, a boca do Vando. Ai, parece o Vando, tem a boca gostosa, é charmoso, é fino, é educado. Olha como ele se veste bem. Só calça de linho, camisas de algodão. Olha o sapato que bem engraxado, tá? Era um cara muito fresco, todo engomadinho. Só que ele tinha umas bandeiras vermelhas, tá? Não sei se as tias percebiam isso, mas eu achava muito bizarro. Às vezes, como eu falei, né? Minha mãe me levava pra lá pra eu ficar morando com as tias enquanto ela acertava as contas aqui com meu pai, né? Quando eu tava aqueles processos de brigaiada entre os dois, né? Aí mandar pegava eu, minha irmã, arrumava a mala, vai ficar morar com suas tias por uma semana, por 2 semanas, depois vocês voltam, até eles se acertarem aqui pra gente não ficar naquele ambiente tóxico. Então, e eu peguei essa fase que ela tava namorando com esse cara, com o Vando, vamos chamar ele de Vando. Esse Vando era muito estranho. Ele tinha dias específicos que ele podia ir lá, né? Sempre era na sexta-feira, pelo que eu lembro. Sempre era na sexta-feira, na parte da tarde, que parece que ele falava que ele saía mais cedo do trabalho, então ele poderia visitar a minha tia para dar umas beiçadas, né? Dar uns amassos nela lá, naquele namoro de antigamente, né? Olha que Alice, a tia com quase 30 anos tinha que namorar na frente da mãe do pai lá no sofá. E assim, esse Wander, ele tinha umas exigências estranhas, ele fumava. Então ele pedia que não fosse acesa nenhuma luz do quintal, ficasse no escuro. Então ele pedia que fossem colocadas 2 cadeiras no ele não entrava na casa, porque ele geralmente ele ficava fumando, né? Então ele pedia. Ó, ó a brigaiada aí, ó o barulho. É só eu começar a gravar, começa, né? Ó, incrível isso aqui, ó. Tava tudo quieto, eu comecei a gravar que eles escutam gravando, eles começam a fazer fuar ali no outro cômodo. Então, aí
Beleza, então ele tinha as exigências absurdas de e tem que ter duas cadeiras no quintal, e tem que ter uma mesinha, sabe mesinha de centro pequena, uma mesinha no centro com chá, com café que ele tomava, com um cinzeiro para ele ficar colocando o cigarro, a cinza ali, e ficava no escuro. Eu só enxergava a pontinha do cigarro dele, a silhueta dele e da tia no escuro, que naquela época não tinha muita iluminação nas ruas, né? Era bem pouco, a iluminação pública era terrível nos anos 80, que era um breu total. Só sei que ele chegava umas 5 horas da tarde, estacionava o carro, dava um tempo no carro, e quando escurecia, que ele saía do carro e vinha tocar a campainha da casa da minha tia. Aí entrava, já estava tudo pronto, né? As cadeiras no quintal, a mesinha com bule de café, o isqueiro, olha que um isqueiro, um cinzeiro. Aí ficava ele e a tia lá conversando, eles não beijavam na boca, só pegava na mão, de vez em quando dava um abraço, mas não tinha esses amassos de beiçada não, porque a avó, a nossa avó, né, ficava de marcação ali olhando. E era estranho, ele parava de fumar, entrava dentro de casa, na sala, e tinha que estar tudo apagado, não podia acender. Ai, não sei por que isso daí, tá? Até hoje eu não entendo isso daí. Que ele falava que era pra ficar um clima mais romântico e porque se ele. Olha, desculpa, que se ele ficasse na luz naquela hora ele não conseguiria dormir à noite, ele estava muito atarefado. Eu não lembro do que ele trabalhava, era alguma coisa envolvida com escritório de advocacia. Se ele era advogado, não sei, não lembro. Eu tinha 8 anos, não me lembro bem disso daí. E beleza, ficou esse namoro aí por um tempo. Aí depois eu fiquei sabendo, né? As tias todas felizes, comemorando, né? Ai, que o Vando tá comprou um apartamento pra tia. Ai, meu Deus, ele tá mobiliando tudo. Eu lembro dessa fase aí, o Vando comprou um apartamento pra essa minha tia. E propôs, olha só que loucura, sem ela casar, propôs dela ir morar lá. Falou, não, pra você ter mais privacidade, não ficar tanto aí morando com esse monte de irmã, com esse monte de sobrinho. Por que que você sai um pouco das costas da sua mãe pra você amadurecer mais, né? Dando esse migué. Cara, o Vando comprou um apartamento. Eu nem lembro onde é que era. Eu não sei se era na Zona Norte, Zona Leste, mas era bem longe daqui da Zona Sul. E ele mobiliou esse apartamento. Eu lembro que a gente foi lá, tava em construção, tinha um pedreiro passando laca assim no armário, né? Sei lá, tava mobiliando e a tia tá radiante, feliz. Nossa, a gente já se viu. Você encontra um cara solteiro, bem sucedido igual ela na área dele, na faixa de idade ali. Acho que ele tinha 30 anos, ela tinha 26 para 27, um negócio assim. Então ela tava nas nuvens. E foi morar. Mesmo algumas tias sendo contra, né? Falou, não, isso aí tá estranho, vocês têm que casar primeiro. Você vai. Olha a nossa religião, você vai queimar o filme. Não, eu só vou morar, não vou morar com ele. Ele tá me dando essa oportunidade para eu amadurecer, para eu ficar pronta pro casamento. Olha o Miguel. Na verdade, eles já estavam nhanhando, entendeu? Eles já estavam fazendo aquilo que os casados fazem. Naquela época era um escândalo isso daí, tá? Se nos anos 80 de família tradicional, só que a avó nem desconfiava. O avô já tinha morrido, a mãe dela nem desconfiava, né? O pai dela morreu depois de um tempo, né? Nem viu essa parte aí. Ela foi morar lá. Aí quando percebeu, o cara se mudou pra lá também, entendeu? Só que assim, olha que negócio estranho. Ele falava que a empresa tinha aberto uma filial, não sei, em outra cidade, eu esqueci o nome dessa cidade, não lembro, interior de São Paulo. Então ele dava um migué de que ele só poderia estar em casa na sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. E ele, como é que fala? Ele ficaria ali até mais ou menos, sei lá, 5 da manhã, aonde ele teria que sair, viajar pra ir pra filial que ele tava tocando um negócio, sabe? Uma história sem pé nem cabeça. Eu, criança, eu escutava isso daí e não achava estranho, né? Porque eu era inocente, mas as tias ficava aquela picuinha, né? Ai, mas eu tô achando isso estranho. Ai, que essa história tá mal contada. Ah, não sei não. Ah, a gente tem que investigar. E blá 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 blá, e não sei o que, conversa vai. Aí começaram a brigar com essa tia, né? Pra ela exigir dele que isso aí tava errado, né? Que era estranho.
se juntaram, né? Mas assim, como eu falei, o cara só via sexta-feira, 5 da tarde, ficava até 5 da manhã e se despedia da tia e tinha que ir embora. Falava que tava tocando a empresa, que tava abrindo um novo escritório da filial, não sei na onde, e não podia ficar. Nada a ver, né? Aí beleza, aí eu sei que um certo dia, esse cara, na sexta-feira, ele foi pra lá, 5 horas da manhã, e esqueceu a carteira dele com os documentos. Vai vendo. Aí, no sábado, umas 3 tias foram lá pra fazer visita pra ela. Aí ela falou: ai, nossa, eu tô preocupada porque o Vandinho deixou a carteira aqui, foi trabalhar. Ai, meu Deus, será que ele vai precisar dos documentos? Aí as tias, aquela esperta, né? Mas nós já. Opa, olha a oportunidade aí que a gente precisava. Aí cataram a carteira da mão dela, falando: dá isso aqui que a gente vai investigar esse cara. Dia atrás, uma das tias trabalhava no fórum, né? E praticamente ela tinha acesso a todos os dados ali. Outra trabalhava no Tribunal de Justiça, sei lá, um negócio assim. Aí foram investigar esse cara. Meus amigos. Ah, que decepção dessa minha tia. O cara era casado. O cara já tinha mais de 10 anos de casado, tinha outra família, bem estabelecido. E tava utilizando a minha tia como concubina dele, como amante. Olha só, a minha tia achando que era a, a única, né? Achando que era a matriz. Aí, para mostrar isso pra minha tia, ela não quis acreditar no primeiro momento, né? E fechou os olhos para isso, porque foi uma decepção muito grande. Ela não aceitou, falou: não, vocês estão de picuinha comigo, de complô, porque vocês estão com inveja e aquilo que vocês podem imaginar. Beleza, o tempo passou, os dias passaram. Aí um belo dia, ela tava lá quando ela escuta no apartamento. Aí ela tocando campainha, batendo, ela saiu. Aí ela falou: a tia, tinha uma tia gorda, de 30 e poucos anos, mas mal acabada, né? Igual falou, com uma criança de 1 ano no colo. E falou assim: você que é a Zinha do Vando? Eu falei: que Zinha? Aí xingou essa minha tia de tudo quanto foi nome, falou um monte, humilhou ela ali na frente de todo mundo ali do condomínio. E resultado, né? Minha tia acabou se tocando e caiu fora dessa relação tóxica, mas o cara ficou perseguindo ela. O cara só não perseguiu mais ela, porque como eu falei, as tias ali trabalhavam nos tribunais, trabalhava com justiça, então o cara ficou com medo. Sumiu. Mas olha só, sabe o que aconteceu? Essa minha tia aí perdeu metade do pé porque pegou HPV desse Vando, desse cara safado. Que ela diz que além dessa minha tia, ele ainda tinha mais outras 2 em outros locais ali. Olha só, foi repetindo mesmo. Olha pra você ver como que era aquela época doida, né? O cara, tudo bem que trabalhava em escritório de advocacia, no ramo de advocacia. O cara conseguia bancar uma esposa legítima com 2 filhos. Ainda tinha 3 amantes que ele bancou com apartamento, mobília e luxo, olha só isso. Que loucura, hein? Um harém moderno. Então essa aí, a tia ficou muito mal, ela ficou depressiva, né? No tempo que não se falava em depressão. E foi pior ainda porque ela teve que perder metade do pé com HPV, né? E tomou um monte de remédio, fazendo tratamento lá. Nossa, uma loucura, cara. O cara era promíscuo. Tinha DST. Aí é isso aí, a tia bem-sucedida se juntou com um cara que valia nada, um trapaceiro, um mentiroso, um bígamo, quase casou com ela. E tem outro caso também, agora é de uma outra irmã dela, tá? Uma irmã mais nova, que conheceu esse sujeito, né? Ela conheceu esse sujeito, foi no departamento que ela trabalha, na repartição pública que ela trabalhava também. O cara foi transferido de um outro local, e ele foi o chefe geral, e dizem que ele era muito sedutor, seduzia todas as mulheres, né? Muito charmoso, cheio de finesse, de terninho, vocês imaginam, né? Um trabalho em tribunal. Aí, falar a verdade aqui, essa minha tia, meu, vamos supor que era uma pessoa muito inteligente, simpática, gente boa, legal. Só que assim, de 0 a 10,
coloco uma nota 3 aí, tá? Tanto por conta da corpulência. Pra vocês entenderem, essa tia tinha barba, tá? Crescia barba nela por conta de desequilíbrio hormonal. Era triste de ver ela recorrendo ali a endocrinologistas e tudo quanto era produto estético para tirar essa barba e diminuir esse excesso de hormônio que era muito bizarro. Mulher barbada. Nota 3. Aí eu não sei qual o motivo, esse cara se engraçou com ela. Eu acho que ela forçou muito a barra. E esses caras, vocês sabem como é que sai? Fala assim, eu topo tudo, topo qualquer parada. Então o cara começou a romantizar com ela lá, ter um caso com ela, assim, né? Aí foi mais ou menos quase a mesma coisa que aconteceu com essa outra tia. Prometeu o paraíso, tava arrumando um canto pra ela ir morar, com o mesmo migué, não, que você tem que amadurecer, você tem que sair dessa casa, sair da aba da sua mãe, das suas irmãs, pra você estar pronta quando for ter um relacionamento comigo. Pra resumir a história, cozinhou o galo esse cara, aí no final, quando tava pra marcar o noivado, né, que essa minha tia tinha comprado até, olha só, pra vocês verem, né, como a cabeça da pessoa é, a pessoa fantasia uma coisa que não existe, e ela mesma estava correndo atrás das coisas, comprou a aliança, querendo marcar o casamento, aí forçou, até que chegou deu um ultimato pra ele, chegou e falou, olha, linda, gosto muito do nosso relacionamento, da nossa história, mas é o seguinte, eu já sou casado. O cara era casado também. E falou, e aí mostrou pra ela as fotos, falou, ó, tô não sei o quê, essa é a nossa amizade colorida, que nos anos 80 tinha isso de amizade colorida, né? Então, tô saindo fora, ele pediu até transferência da unidade lá que ele tava e foi pra outro local. Quebrou o coração dessa tia aí. Se essa tia aí já era chata e depressiva, ficou 10 vezes mais chata e depressiva. Aí quebrou o coração dela também. Outro caso também, de uma outra tia, também funça pública, com seus 23 anos. Essa daí era mais bonita, né? Eu acho que das três era a mais bonitinha, mais arrumada. E muito esportista, sempre naquela onda New Age, tá ligado? De fazer. Era a época da aeróbica, né? Exercício aeróbico, tinha aquelas músicas lá. Aquelas músicas de aeróbica, né? Com aquelas roupas de aeróbica, fazia Cooper no Ibirapuera, andava de bike, escalava a montanha, fazia o diabo a 4 de atividade física, novinha, 23 para 24 anos. Aí conheceu esse cara, acho que no aeroporto, foi fazer uma viagem pra Porto Seguro, aí conheceu esse cara. O cara, 2 metros de altura, um Chad, né? Um Giga Chad. O cara, sabe o que o cara era? O cara era piloto da aeronáutica da Força Aérea Brasileira, cadete, sei lá, que é. Sei que ele pilotava caça. Tinha as fotos dele lá no caça, tinha a foto dele com aquele capacete lá que jeta oxigênio, né? Aí deslumbrou com esse cara. Aí levou o cara pra passar um fim de semana aqui no campo. Olha, levou o cara pra vir passar fim de semana aqui no Campo Limpo, na casa da mãe dela. Claro que não tinha, rolava sacanagem, né? Porque era tudo família. Mas o cara vinha, cara. O cara vinha lá da aclimação pra passar o fim de semana aqui com ela. Depois ele saiu no carro dele. E também ele foi cozinhando galo, foi enganando, foi dando as beiçadas, dando as piruzadas. Minha tia pressionando. Aí o cara chega um belo dia e fala: Ó, tem que falar um jogo pra você. Eu sou casado, tenho 3 filhos lá na Bahia. Eu só tô curtindo esse momento com você porque você é jovem e você sabe que eu sou muito macho. Os caras tinham orgulho de falar que era macho naquela época. Então, não dá. Tô terminando agora com você, que eu vou trazer minha mulher da Bahia pra cá. Aí, acabou. Minha tia entrou numa depressão fodida, ferrada. E quase morreu de tristeza, né? Aí, pra vocês verem. Aí eu penso assim, será que era porque esses caras... na verdade, eu sei que o Vando, ele mentia mesmo. Era muito cafajeste. Ele era mentiroso e ele era manipulador também. Agora, os outros dois eu não cheguei a conhecer direito, porque eu não via direito. Só vi esse daí da aeronáutica aí umas 3 ou foi 4 vezes. Mas o Vando eu via quase toda sexta-feira, quando eu tava lá morando com as minhas tias. Só sei, agora eu fico pensando, será que minhas tia forçava a barra?
E os caras, pra pagar de comedor, acabavam entrando na piração e não tava nem aí. Porque era outra época, né? Não era igual agora. Pra você transar naquela época era muito difícil. Tinha muito ritual, tinha que apresentar pai, apresentar a mãe, a família. E os caras embarcaram nessa, né? Mas assim, era estranho demais. Aí pra vocês verem, né? Mulheres bem-sucedidas com o coração partido. Mas acho que isso daí é tudo ilusão, né? Tudo ilusão. E a pessoa, o homem ou a mulher, coloca na cabeça que só gosta de um determinado tipo de corpo, de físico, de cor, de padrão. E mesmo que ela sabe que aquela pessoa ali não foi feita para ela, não tá dentro ali da mesma, sei lá, do mesmo nível que ela, acaba forçando a barra até que o outro não tem nada a perder também, né? Quer desfrutar um prazer, quer desfrutar uma coisa diferente, acaba entrando e dá essas coisas erradas aí. Eu fico pensando muito nisso. Eu não vou falar sobre a minha mãe porque é um tema muito pesado aqui. Eu tenho que estar um dia que só tenha eu aqui em casa para eu falar sobre o caso da minha mãe, né? Que é complicado, outro caso complicado também, né? Outra que com 25 anos já tinha casa própria, que ela mesma comprou, com fruto do trabalho dela desde os 14, e foi se envolver aí com uma pessoa que não tinha nada, entendeu? Depois eu conto pra vocês isso daí, agora não dá. Então, fica aqui, ó, eternizando a história dos meus parentes, que ninguém se lembra, que ninguém mais conta, pra um dia lembrar, se um dia eu voltar aqui. E são histórias da pessoa comum, né? Histórias do cotidiano que acontece, que hoje em dia a vida é só na internet, né? Então eu tô colocando na internet. Eu sou um historiador da minha vida e da minha família. Estou documentando aqui as histórias bizarras. Mas eu lembro desse Vando, cara. O cara era muito estranho. Parecia muito cantor Vando. Era esquisito, cara. Ter que apagar a luz pra ficar no quintal. Eu só vi a ponta do cigarro dele. Aí eu lembro que eu pequenininho, um dia eu tava lá no quintal só esperando ele sair com a minha tia pra entrar lá na coisa. Na hora que ele saiu, eu corri lá no cinzeiro, peguei o cigarro que tava aceso, dei uma tragada, quase que eu morri. Com 8 anos. Ai, que lixo. Então, isso aí foi a história da minha família. E desculpa qualquer coisa, pessoal. Agora tenho mais 2 dias de folga aí e vou descansar. Obrigado por assistir. Assistam aí vocês que não são inscritos o mais rápido possível, que eu vou ter que privar esse vídeo aqui, tá? Eu vou ter que privar e ou então eu vou mandar só para membros, para não ter problema com a minha família. É isso aí, fui.